Seu colo é o meu abrigo. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, tia. Como que a tia tá? Eu estou muito bem, graças a Deus. Certo? Eu pensava que vocês entravam cedo, né? Eu tinha marcado aqui umas musicazinhas, mas quem sabe na terça, né? Para a gente se divertir um pouquinho, para não ser logo aquela coisa assim já chata, né? A nossa aula. Então sejam todos bem-vindos, certo? A nossa aula. Hoje nós vamos viajar, né, na nossa literatura. Como eu falei para vocês, semana passada eu comecei, certo, com a literatura relacionada a conto, né? Nós trabalhamos o gênero conto. E essa semana nós vamos dar continuidade para que não venha a ficar nenhuma dúvida, certo? A respeito do gênero conto. Só que hoje eu vou trabalhar com vocês a forma de como escrever um conto, certo? Dicas de como eu escrever um conto, para que realmente não venha ficar nenhuma dúvida, certo? Na cabecinha de vocês. Ok? Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, né? Nessa viagem maravilhosa, porque quando você trabalha com a literatura, você viaja, certo? Você se encanta e você muitas vezes diz o seguinte: oh, que fantástico, né? O mundo da literatura. Vocês estão conseguindo visualizar? Estão? Beleza, show de bola. Então vamos lá. No nosso gênero, certo? Eu vou iniciar hoje perguntando a vocês se vocês, né, tem algum conto, certo? Que você representa a sua vida. Ah, tia, esse conto aqui representa a minha vida, certo? Ah, eu gosto tanto desse conto, porque a partir do momento que você gosta daquele conto, é porque você se identifica com ele, certo? Alguém gostaria de falar que, ah, tia, eu gosto muito desse conto, eu me identifico muito com esse conto. Alguém aqui se identifica com algum conto? Quem se identifica com o conto? Quem gosta? Ah, eu amo esse conto. Eu me identifico com ele. Vocês têm algum conto assim? Ou não? Ninguém? Não, tia. Não, não. Então, mas vamos lá, né? No decorrer da aula, eu tenho certeza que vocês vão mudar de opinião, certo? E para a gente iniciarmos, né, a nossa aula, hoje eu não trouxe, gente, um texto, um poema, um conto, não. Hoje eu trouxe a mensagem do dia, certo? E a mensagem do dia é o seguinte, certo? Está relacionada ao tempo, ao nosso tempo, que diz o seguinte: o tempo é algo que não volta atrás. Portanto, semeie flores e frutos no jardim de sua escola, do seu ser e de sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, certo? O que essa mensagem, pessoal, quer nos dizer? Quem Posso falar, tia? Pode. Tia, essa mensagem eu entendi que às vezes é melhor a gente fazer aquilo do que ficar esperando pelos outros fazer pela gente, porque a gente pode ficar esperando muito tempo e acaba que aquilo acaba nem acontecendo. E a gente só fica perdendo nosso tempo assim, gastando à toa. Exatamente. E o tempo, pessoal, é algo precioso, é algo valioso, certo? E é algo rápido. Hoje, né, vocês estavam aqui. Ontem nós estávamos aqui falando a respeito da desigualdade. Hoje nós já estamos aqui falando de um gênero literário, certo? Então é tudo muito rápido. Eu tenho certeza que na cabecinha de vocês passa aí, ó, o Guilherme aí, a Stephanie falando das lembranças do quinto ano, certo? Então é algo que passa muito rápido, certo? Vocês tiveram a sua infância maravilhosa, mas já passou. Agora vocês estão o quê? Na adolescência, e daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco você está pensando em quê? No seu profissional,
certo? Você está pensando no profissional, você já vai estar planejando, certo? Para realmente a sua vida profissional, a sua vida adulta. Então, o tempo é algo que passa muito rápido, depressa, certo? Que se você realmente não tiver controle, se você não tiver consciência, se você não tiver responsabilidade, liberdade, esse tempo vai passar e você vai olhar e vai dizer, pô, o que eu fiz da minha vida, né? E muitas vezes você não tem feito nada. Por quê? Porque você deixou o tempo passar sem dar o devido valor, ok? Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir, né, iniciar o nosso passeio pelo conto. Mas, afinal, o que é um conto, né? Semana passada eu falei para vocês que um conto, ele busca, né, a limitar o espaço, limitar o tempo, certo? Por quê? Porque ele é uma narrativa curta. E se é uma narrativa curta, eu tento limitar o meu espaço. Espaço esse, pessoal, que, por exemplo, se eu estou escrevendo um conto na cidade, eu vou limitar a minha história toda na cidade, certo? Quando eu estou escrevendo um conto no sítio, na fazenda, eu também busco, certo? Deixar a minha história toda lá, toda na fazenda, toda no sítio, certo? Então, essa história de limitar, de economizar o espaço e o tempo, certo? Então, o conto, ele tem essa característica, certo? É uma narrativa curta, ele busca limitar o espaço e o tempo, certo? Então, vamos lá. Conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela. Se você for analisar, a novela é algo, né, extenso, certo? Se você for analisar, tem novela que dura 6 meses e tem novela que dura um ano ou até mais. Por quê? Porque ela é bem extensa. Se você for analisar a novela, ela tem vários espaços, certo? Ora ela está na cidade, ora ela está no sítio, certo? Então, existe as aventuras de Poliana, que se você for analisar, eu acho que ela já está com bem uns 3 anos, de 2 a 3 anos, bem longa, certo? E existe N espaço, certo? Existe o espaço da escola, existe o espaço das famílias, né, das suas casas. Então, ela não é aquela coisa que limita a novela, certo? A novela é algo bem extenso. Não só pelo seu tamanho, mas também por possuir características estruturais próprias. Então, a novela, ela tem todas as suas características que diferencia do conto. Aí você me diz assim, ô tia, mas eu não concordo, não. Porque novela também tem sentimento, novela também tem aquele suspense, tem sim. Mas, certo? A novela, ela tem aquele sentimento, mas ela é bem longa, existe vários personagens numa novela, certo? Já no conto, não. Eu limito também os meus personagens, certo? Ele possui os mesmos componentes do romance. O conto, ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análises, complicações de enredo. Ou seja, ele vai limitar o tempo e o espaço, certo? Mesmo o conto ele tendo semelhanças com o romance, mas ele tem o que? Semelhança, certo? Ele não vai ser fielmente como o romance, porque o conto, uma das características do conto é o quê? Resumir, né? É limitar espaço, tempo e personagem, ok? Eu trouxe aqui para vocês, certo? Estrutura para escrever um conto, certo? Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que colocar o título, certo? Não posso esquecer do meu título. Esse título no conto, é interessante que eu coloque também ele em negrito, certo? Por que, Lidiane? Porque esse negrito
ele vai facilitar o entendimento do aluno, certo? Facilitando, assim, o entendimento da história, dando vontade do leitor fazer aquela leitura, tá certo? Agora vamos aqui para a apresentação. Guilherme, o que você acha que é uma apresentação do conto? Tia, para mim, a apresentação do conto, eu acho que é, tipo, citando alguns personagens que vão participar e algumas características deles. Exatamente. Isso, certo? Beleza. E essas características aqui também, Guilherme, está relacionada também à apresentação dos personagens, certo? A apresentação, ou seja, a introdução da minha história, certo? Entra aqui também como é que vai ser o espaço, certo? Isso tudo entra na apresentação. Quando eu falo em complicação ou evolução, certo? É o problema que vai ocorrer, é o desenvolvimento, certo? Do meu conto. Porque toda história tem que ter uma situação, problema. A nossa vida, certo? Tem sempre problemas. Então, o conto também não é diferente, certo? O clímax está relacionado ao espaço, ao tempo, certo? Toda essa situação. E no final, eu não posso esquecer, certo? De resolver toda aquela dificuldade, certo? Que eu coloquei lá no desenvolvimento do meu conto. Eu tenho que fazer o quê? Um desfecho, certo? Eu tenho que resolver a situação. Então, para me resolver essa situação, eu preciso dar um desfecho, certo? Eu preciso dar a solução para o problema, ok? Agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo, certo? De um conto-ação. E eu vou ler esse conto-ação e depois eu vou perguntar para vocês se vocês sabem me dizer qual o espaço desse conto, certo? Todo mundo sabe que o espaço é o quê? É onde ele acontece, certo? E o tempo. E quais são os personagens, certo? Vocês vão observar que esse conto ele tá curto, mas ele tem essas características. Vamos lá. Pontos de ação. Depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem hesitados. Pessoal, qual é o espaço desse conto? Qual é o espaço desse conto? Depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latir. Tia, a tia tá perguntando onde é o espaço da onde a tia falou aí. Isso. Onde é que está acontecendo esse conto? No rio, porque a tia falou que ele ultrapassa o rio. Exatamente. No Rio. Carol, é no Rio. Tudo bem. E o rio, onde é que eu identifico um rio? Onde é que eu encontro um rio? Na hora do momento em que ele fala na sequência cronológica do tempo. Que ele fala que passa no rio, ao rio. Perfeito. Assim, né? Isso. Mas, Carol, presta atenção. Tudo que você está dizendo, você já me respondeu o tempo, certo? Só que presta atenção. Essa história aqui, ela passou pelo rio. E onde é que eu encontro o rio? Depois do tempo? Não, assim, ó, por exemplo, essa história aqui, ela foi escrita na cidade, no campo, no sítio, na fazenda. Aonde você acha que essa história foi contada? Eu acho que foi no sítio, porque ele fala que roubaram mangas, então as plantas de mangueira, né, no caso, não poderia estar na cidade. Exatamente. Você aí realmente identificou essa característica, certo?
se tivesse um conto desse, né, numa prova, você já tinha realmente identificado o traço, aquela característica. Perfeito, certo? Exatamente. A característica, as mangas, o rio, certo? O menino correndo livremente, certo? Perfeito. E esse tempo é quando você fala do rio, atravessando o rio, certo? Então, quando você fala em atravessando o rio, você imagina logo que está de dia, de manhã, você não imagina que está à noite, certo? Você imagina que está de dia, de manhã. Muito bem. Esse sim é o conto ação. E onde foi que aconteceu a ação aqui? Como é que eu identifico que esse conto também é um conto ação? Onde foi que aconteceu? Por que eu falo que aqui é um conto ação? Quem poderia me dizer? Conto ação. Por que ele foi considerado como conto ação? Tia, Foi. tia, eu acho que é por causa da parte que estão dizendo assim sobre os cães e o Leopoldo, que tipo, tá falando que entre aspas eles estavam entre aspas assim agressivos assim, né? Por isso que é um conto ação. Certo, Guilherme. Mas olha, outra característica que eu posso dizer que é um pontuação, certo? É quando ele fala, ó, atravessaram o rio sem molhar os pés. Ou seja, eles saíram correndo, certo? Porque escutaram os cães latindo. Então a ação que ele teve foi o quê? Correr, certo? Então essa ação, o pontuação foi a história do correr, certo? Deu para entender, diferenciar? Deu, Guilherme? Tia, Oi, amor. Oi. Deu não sim, entendi, tia. não. Graças a Deus. Oi? Eu não entendi. Não Nem a entendeu o que fala? palavra e nem o sentido. Olha, então vamos aqui. A Carol, eu perguntei onde era que estava o espaço, certo? Desse conto. Aí eu digo o seguinte: depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo, certo? Latirem hesitados. Onde é que eu localizo o espaço aqui, certo? Eu localizo, como a Carol falou, é um lugar, o lugar é aonde? O sítio. Por quê? Porque eu identifico manga, eu identifico rio, eu identifico cão, certo? Então, esse espaço aí, na minha cabeça, eu já identifico que é um sítio, ou então é uma fazenda, algo afastado da rua, certo? É um espaço, esse espaço aqui é algo afastado da rua, certo? Aí eu perguntei, por que aqui é um pontuação? Por quê? Porque a forma que os meninos saíram correndo, roubaram a manga e saíram correndo. Eles tiveram o quê? Uma ação. A ação de quê? De correr. Por que eles correram? Por causa do latido do cachorro. Então, essa foi a ação. Certo? Deu para entender, Yasmin? Deu, Deu ou não deu? deu, tia. Graças a Deus. Seguindo, trazendo aqui para vocês mais sobre esse conto de ação, certo? Eu trouxe aqui tipos de contos, certo? O tipo mais comum começa com As Mil e Uma Noites, certo? E nos dias atuais, os contos policiais e de mistério, lhe dão continuidade. Então, quando você fala os contos de policiais, você já imagina realmente um conto de ação, certo? Que vai ter toda aquela ação para prender o bandido, correr atrás de um bandido, resolver alguma situação, certo? A predominância da aventura nesse tipo de conto não significa ausência das demais. Existe, sem dúvida, mas em grau de inferioridade em relação à ação.
Tia, então quer dizer que um conto-ação, ele não pode ter um romance? Pode sim, certo? Ele pode ser um conto relacionado ao romance e ele também pode ser um conto-ação, certo? Sem nenhuma objeção, ok? Seguindo, certo? Eu trouxe aqui para vocês três acepção da palavra conto, certo? Então, vamos lá. A primeira acepção é quando eu vou fazer um relato de acontecimentos, certo? Eu vou fazer um relato de acontecimentos. Eu não estou criando, eu estou fazendo relatos de algo que já aconteceu, certo? Então, isso aqui é um tipo de conto, relato de um acontecimento. Aconteceu algo, né? Tipo, com o meu namorado, que me deixou assim, com sentimento abalado, ou então feliz, satisfeita. Então, vou relatar em forma de conto os acontecimentos, né, que aconteceram. Então, não, eu estou só relatando o que aconteceu. Eu não estou criando, eu estou relatando, certo? Um acontecimento. Existe também a narração oral ou escrita de um acontecimento falso. Como assim, Lidiane? Eu tenho já o conto, certo? Pronto e acabado da Chapeuzinho Vermelho, certo? Você pode não contar detalhadamente, mas você já tem ele na sua mente. Como é que aconteceu, como é que termina. Beleza. Mas a partir do momento que você vai inventar, certo? Algo para os personagens do Chapeuzinho Vermelho, isso aí vai ser chamado de acontecimentos falsos. Por exemplo, todo mundo sabe que a Chapeuzinho, né, ela andava na floresta. Mas eu começo a contar que a Chapeuzinho vivia, né, na cidade grande, no shopping, certo? Então, aí eu já estou o quê? Eu estou reinventando o conto com acontecimentos falsos, certo? Tia, então não pode? Pode. Você está reescrevendo o conto, só que vai ser com acontecimentos falsos. Não vai ser com acontecimentos reais que já acontecem na história, certo? Nós temos também a terceira, que está relacionado à fábula, certo? Que se conta às crianças para diverti-las. Você também, quando você, né, na sua infância, você escutou vários contos, certo? Contos esses que você vai levar para a vida toda, certo? Aquele conto de divertimento, certo? Então, esses contos aqui, elas estão relacionados à fábula. Por quê? Porque ela vai lhe divertir, certo? Porque você vai se encantar, porque você vai achar lindo a fala dos animais, como ser humano, certo? Então, essa terceira acepção aqui está relacionado a divertir-se, certo? E é um divertimento que você vai levar para a sua vida toda, certo? Dúvida, gente, até aqui? Dúvida? Posso seguir? Muito bem. Vamos seguindo, né? Show. Agora, eu vou trazer aqui para vocês características que podem nos ajudar a identificar um texto, certo? Quais são as características, tias, que eu posso ter aqui guardadinho na minha mente, certo? Que me ajuda a identificar um conto. Então, vamos lá. Desde a semana passada que eu vou falando para vocês, né? Que conto é uma narrativa linear e curta, certo? Tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. Então, o conto, ele é uma narrativa curta, certo? Tanto no seu espaço, no seu tempo, com os personagens. Então, eu tenho que ter na minha mente que conto, certo? Ela tem uma narrativa curta. A linguagem, ela é simples e direta. É uma linguagem objetiva, é uma linguagem clara, certo?
Linguagem essa que eu consigo ler, certo? E entender o que está escrito, certo? Eu consigo ler com clareza e entender com clareza, sem precisar consultar um dicionário, certo? Não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões como pluralidade de sentido. Então, eu tenho que utilizar uma linguagem simples, certo? Que a pessoa tenha o gosto de ler. Aí eu vou ler isso aqui porque eu estou gostando. Aí eu vou ler isso aqui porque é maravilhoso. É uma leitura gostosa de se ler. E não a leitura por obrigação, certo? Terceiro, todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho, certo? Toda situação ela tem que ter um final, certo? Tem que ter um desfecho. Próxima, envolve poucos personagens. Como o meu espaço ele é resumido, o meu tempo ele é resumido, eu também tenho que economizar os personagens, certo? E as que existem se movimentam em torno de uma única ação. E os personagens, certo? Que ali existem, eles buscam, certo? Em trabalhar em torno daquela única ação. E, por fim, as ações se passam em um só espaço, como eu falei para vocês, certo? Constituem um só eixo temático e um só conflito, certo? Os personagens, o espaço, o tempo, certo? Ele tem aquele controle, tudo em um único espaço, em um único tempo, com poucos personagens. Deu para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Tá dando para entender bem direitinho, gente? Sim? Beleza. Então vamos lá. Agora, gente, eu trouxe aqui para vocês. Oi, Yasmin. Tia, Oi. precisa de enredo? Sim, sim. Precisa sim. Certo? Agora eu trouxe aqui para vocês dicas para escrever um bom conto, certo? Se você escrever um conto, certo? Com essas dicas, não tem erro, certo? Então vamos lá. Primeiro, prenda o interesse do leitor. Como é que eu vou prender o interesse do leitor, tia? Evite ser chato, certo? Então, como é que eu vou evitar ser chato? Escrever com uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem simples, certo? Ah, eu vou escrever aqui com as palavras lindas, belíssimas. Aí o leitor vai ler, não consegue entender nada. Então, o que aconteceu? Foi uma leitura chata. Foi um conto chato, certo? 2. Usar, se possível, frases curtas, certo? Utilize frases curtas. Terceiro, capítulos e parágrafos curtos para o leitor poder respirar, certo? Ele ter gosto em voltar a ler de novo o seu conto. Quarto, o seu conto ele pode ter trama, enredo, Yasmin, tema ou estilo original, certo? Então, vou já explicar, viu? Então, o meu conto, ele pode ter trama, ele pode ter enredo, ele pode ter tema ou estilo original. Ou seja, esse estilo original é a pessoa que você é. Você vai transformar, certo? Você vai transformar o seu texto em original, ou seja, a sua cara. Próxima, se possível, usar ironia, humor, graça, e você também tem que ser verdadeiro, certo? Você tem que ser verdadeiro.
Humor em quê, Guilherme? No seu conto, certo? No conto que você está escrevendo. Você pode usar o humor, a ironia, sim, no conto que você está escrevendo, certo? Outra dica, a última e de bastante importância. Antes de eu escrever um conto, é interessante que eu faça leitura, certo? De preferência dos clássicos, de outros contos, certo? Para que realmente eu consiga me inspirar para me escrever outros contos, certo? Que são só dicas. Para se basear, exatamente, Guilherme, para se basear para me realmente escrever um excelente conto, certo? E aqui eu trouxe um exemplozinho de um conto curto, certo? Com o início, que aqui o início aqui está relacionado à situação, ao problema. O meio, que está relacionado ao desenvolvimento. E o fim, eu disse, amor, verdade. Você vai ser verdadeira, verossímil. Significa você ser verdadeira, viu, Yasmin? Eu expliquei. E o fim, final inesperado, ok? O fim, final inesperado. Ô, Guilherme, leia aí para mim essa historinha. Tá bom, tia. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho, por quê? Porque embaixo desse guarda-chuva só cabe um. Entendeu? Então, aí eu digo o quê? Certo? Quando eu falo embaixo desse guarda-chuva só cabe um, certo? E quer dizer o quê? Quer dizer que eu dei uma solução, certo, para o término do namoro. Ok? Entendeu? Ela teve o início, certo? O meio e o fim. Curto, simples e acabou. Ok? Agora eu trouxe aqui para vocês, certo? É simbologia dos contos, certo? Os contos tradicionais estão carregados de simbologia, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês o número 3, a rosa e o beijo. Aí diz o seguinte, a referência ao número 3, certo? Simboliza a perfeição. O símbolo da rosa significa um amor puro e total. O símbolo do beijo desperta e é o fazer renascer, certo? Legal, né, gente? E agora, né, a hora de vocês exercitarem, de vocês realmente mostrarem para mim que vocês entenderam, certo? Vixe, Yasmin, o que foi que aconteceu que a Rosa não lhe lembra isso? Mas se você for analisar nos contos de fada, né, a princesa, né, quando beija o sapo, ele se transforma em príncipe. O príncipe, quando beija a princesa, ela se acorda, certo? Então é por isso, né, que representa. E a rosa, deixa eu ver, a rosa é o amor puro e total. Por quê? Porque ele tá mostrando o amor que ele sente pela princesa, certo? E muitas vezes você acha que uma rosa é besteira. Né? Eu não quero rosa não, porque rosa murcha. Mas rosa, gente, é um símbolo, assim, do amor puro, certo? Chique, né, gente? Eu acho chique. Então, vamos lá, né? A nossa atividade de casa, vou explicar para vocês, certo? Rosa deixa um ambiente feliz, bonito, né? Quando você chega numa casa que tem um jardim, você já se sente bem. Né? É verdade, Cauã, é lindo, é romântico, é maravilhoso, certo? Agora é a sua vez de criar um conto, certo? Para isso, deixe sua imaginação voar, certo? Longe para o mundo do Era uma Vez, certo? Então, deixem a imaginação de vocês voar, deixem a imaginação de vocês realmente escrever, certo? Tragam realmente para dentro da história o que vocês estão pensando.
Mas mesmo assim, certo? Com toda essa situação que eu expliquei para vocês, eu ainda trouxe dicas, certo? Sim, então vamos aqui. O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão escrever um conto. Vocês não vão pesquisar. Vocês vão escrever um conto. Aí eu trouxe. Pode falar, Stephanie. Stephanie quer falar? Lá no Classroom, certo? É para entregar no Classroom, certo, Stephanie? Então, vamos lá. Vocês vão escrever um conto. E eu trouxe aqui umas dicas para vocês, né? Começarem a escrever o conto. Aí tem o primeiro, certo? Antes de mais nada, escolha o personagem principal e os outros personagens que farão parte de sua história, certo? É interessante que vocês escolham, façam um rascunho antes de começar o texto. Escolha os personagens principais e os outros personagens que farão parte de sua história. Você escreve no seu caderno, minha história vai ter tantos personagens, esse aqui vai ser o principal. Aí você vai dando nome a todos os personagens. Segundo, defina o lugar onde a história se passará. Escolha um lugar, certo, gente? Escolha um lugar para a história. 3. Apresente os personagens e suas características. Escreva as características de cada personagem. 4. Invente uma complicação para a história, certo? Invente lá, né, um problema para a história. 5. Desenvolva os acontecimentos e os fatos da narrativa. 6. Fale como o problema foi resolvido. Ou seja, você vai dar um desfecho, certo? Crie um final feliz para o personagem da história principal, ok? E o último, que vai ser o primeiro, certo? Crie um belo título para o seu conto. Por que eu coloquei aqui por último? Porque se você vai fazer um rascunhozinho, depois que você já tiver todos os personagens, começado a ter a história, aí você tem a ideia. Ah, esse daqui vai ser o meu título, certo? Então, esse, sim, é o texto de vocês. Então, eu espero que vocês realmente usem a imaginação de vocês, certo? Para escrever assim, um belíssimo conto. E para finalizar, que o meu tempo já está estourando, né, gente? Eu trouxe aqui uma Ei, frase tia, para finalizar. Oi. é porque as meninas tinham perguntado aqui, a Isabelle perguntou se era qualquer tema o conto. Sim, sim, vocês que vão escolher o tema, viu? E a Maria Clara perguntou se precisava ser uma história longa. Não, fique à vontade. Vocês sabem que é uma história curta. Conto é uma história curta, certo? E para Tia, finalizar, que o Tomé já entrou aí, tia, finalizo com pensamento. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar. Ok, gente? Então, um grande abraço. tia, posso fazer uma última pergunta? É rápido. Abraço, meu amor. Pode ser tipo em formato de novela? Não, de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tia.